Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, nesse vídeo então, nós vamos falar sobre a comparação de números racionais na representação decimal. Nós já estudamos que os números racionais, eles são aqueles que podem ser representados de forma fracionária ou na escrita decimal, certo? A partir de uma fração, nós temos o número decimal e neste vídeo nós vamos trabalhar exclusivamente com os números decimais, ok? Com a representação decimal. Bom, pessoal, então, neste exercício, nós precisamos observar se este número é igual a este. É nítido que não é igual, mas por quê? Como que nós vamos provar isso? Bom, primeira coisa que eu posso colocar aqui para vocês é que aqui nós temos 2 décimos, certo? Lembra daquela nossa tabelinha? Eu vou trazer aqui e vou mostrar para vocês. Ó, eu tenho aqui 0,2, então é 2 décimos, ok? Ou seja, é como se fosse 2 sobre 10. Este daqui é 2 centésimos, tá? Novamente a tabelinha. 0,02. O 2 vai acabar aqui nos centésimos. Então, é 2 centésimos. 2 centésimos é como se fosse 2 sobre 100, tá? Isso é muito diferente. 2 sobre 10 é uma coisa, 2 sobre 100 é outra. Se eu for representar isso na malha quadriculada, no meu caso aqui, eu trouxe para vocês algumas pecinhas do joguinho Resta 1 e organizei aqui para ficar mais fácil de vocês entenderem. Então, quando eu falo de 2 décimos, é como se fosse exatamente 2 carreiras dessas, ó. É como se fosse essa parte aqui, ó. Observem, é 2 carreiras de 10, tá? Então, eu tenho 2 décimos. Esta representação aqui é exatamente essa daqui, 2 sobre 10. E se eu quiser representar 2 sobre 100? É diferente, vou voltar aqui. O 2 sobre 100, imaginem que é como se fosse 2 quadradinhos, 2 pecinhas dessa de 100. Aqui nós temos 2 décimos e aqui nós temos 2 centésimos. Bom, pessoal, aqui nós temos outro caso. Olhem só, aqui eu tenho 5 décimos, tá? Ou seja, quando temos uma casinha só após a vírgula, já sabemos que é décimo. Então, eu trouxe essa tabelinha novamente para mostrar para vocês. Observem só, 5 décimos e o outro caso que é 0,50 são 50 centésimos, certo? Então, olhem só, quando eu falo que eu tenho 5 décimos e 50 centésimos, é a mesma coisa que eu falar que eu tenho 50 sobre 100, tá? Porque é 50 centésimos. E nesse de cima é 5 décimos, então 5 sobre 10, tá? Inicialmente parece que é diferente, mas pensem comigo. Aqui nessa representação, se nós formos pegar 5 décimos, então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, pessoal, eu separei aqui, são 5 carreirinhas de 10, ou seja, 5 décimos. Tá vendo? Não é a mesma coisa que 50 centésimos, ou seja, 50 pecinhas dessas do total de 100, certo? Então, esse número decimal é o mesmo, ele só foi suprimido o zero deste daqui. Se nós
multiplicarmos aqui por 10 e multiplicarmos aqui por 10, ele volta a ser 50 sobre 100, que é exatamente este daqui. Então, eles são iguais, ok? Se eu pegar, vou pegar com uma caneta de outra cor, 0,5 e for comparar com 0,50, se eu tenho duas casas decimais desse lado, eu vou colocar duas casas decimais aqui. Fica exatamente a mesma coisa. É exatamente o que nós vamos ver neste exercício agora, tá? É uma comparação entre dois números decimais. Observem só, aqui eu tenho 3 casas decimais desse lado. Vamos colocar 3 casas decimais desse lado de cá para observar? 0,300, pegar a tabelinha de novo para vocês, ó. 0,300. Como que eu leio 0,300? Milésimos. Então, 0,300 é igual ou diferente de 0,300? Igual. 2,500 milésimos. Aqui eu tenho décimos, mas vou colocar milésimos para ver se é igual. É igual esse número? Sim. Esse de baixo, nós já temos 3 casas após a vírgula, então não preciso mexer em nada. São iguais esses números? Não, eles são diferentes. Olha o meu sinal de diferente. Porque aqui nós temos um zero representando a ausência de ordem, tá? E esse zero não pode ser suprimido, eu não posso tirar ele daqui. Esse zero também não. Então, esses números, eles estão como eles devem ser, tá? Neste caso aqui, nós temos duas casas após a vírgula. Duas casas após a vírgula. Este número é igual? Não, é diferente. Aqui, mesma coisa. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vou colocar um zero. 6 milésimos é diferente de 60 milésimos, né? Aqui eu tenho 6 milésimos, aqui 60 milésimos. Eu sempre leio aonde acaba. Se aqui acabou no milésimos, eu leio 60, tá? Então, estes números são totalmente diferentes, né? Aqui, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 9 inteiros e 500 milésimos, e aqui eu tenho 9 inteiros e 500 milésimos, ou seja, eles são iguais. Neste caso, 3 números, 1, 2, 3. São diferentes ou são iguais? São iguais. 8 inteiros, 350 milésimos. E nesse último caso, eu tenho 1, 2, 3, 1, 2, 3. Preciso completar com zeros. Então, 900 milésimos são iguais. Logo, nós podemos concluir que se o zero estiver no final das ordens decimais à direita, ou seja, direita, esquerda. Então, se o zero estiver no final das ordens decimais à direita, que é esse lado de cá, ele pode ser suprimido, pois não altera o número, tá? Então, esse zero aqui, eu posso suprimir ele e eu vou ter 0,5 décimos. Bom, aqui eu trouxe para vocês aquilo que eu comentei. O zero como ausência de ordem não pode ser suprimido. Ou seja, aqui ele está representando a ausência da ordem dos centésimos, né? Décimos, centésimos, milésimos. Então, ele como ausência de ordem, ele não pode ser suprimido, tá? Mais um exercício aqui para nós praticarmos, que precisamos colocar em ordem crescente. Aquela dica que eu expliquei para vocês de sempre termos o mesmo tanto de casas após a vírgula. O maior número de casas após a vírgula que eu tenho neste primeiro exemplo é 3. Então, todos eu vou colocar um zerinho para completar as 3 casas. Ó, nesse caso aqui precisa de 2
e nesse caso aqui precisa de 2, para ficar todos com 3 números após a vírgula. Observem só como é bem mais fácil de conseguir colocar em ordem crescente. Agora eu sei que todos a ordem inteira é 2, então eu não vou precisar observar as ordens inteiras. O que eu vou observar são as ordens decimais, tá? Então, eu tenho tudo aqui organizado em milésimos, né? Lembra daquela ordenzinha, décimos, centésimos e milésimos, né? Então, aqui nós temos todos em milésimos. Como que nós vamos fazer? Agora, observar do menor para o maior, porque os números precisam estar em ordem crescente, precisam estar crescendo. Então, qual o menor que eu tenho? 100, 510, o 10 me parece o menor, 510, 50, 501. Então, o 2 inteiros e 10 milésimos, por enquanto, é o menor. Vou fazer um risquinho nele aqui para não observar mais ele. Depois, 100, 500, o 100 por enquanto é menor, apareceu 2 inteiros e 50 milésimos, então ele é o próximo. Depois, qual que nós temos? Depois dos 50 vem este daqui. Após o 100, tem o 500 e por fim o 501. Então, vou colocar aqui. Está colocado em ordem crescente. A boquinha do jacaré fica sempre o lado menorzinho fechado, o lado fechado para o número menor e o lado aberto para o número maior, ok? Mesma coisa aqui. Temos 3 casas, 3 casas, 3 casas, após a vírgula, né? Agora fica bem mais fácil de observar. Das ordens inteiras, são todos 15 menos esse último. Então, eu já sei que este é o maior número de todos. É ele que vai estar no final, tá? Qual é o menor que eu tenho? 60 milésimos, 16 milésimos. Este daqui é o menor. Então, 15 inteiros e 16 milésimos. E agora, qual é o próximo menor? Temos este 60 aqui, que é o menor. 15 inteiros e 60 milésimos. 15 inteiros e 61 milésimos. 15 inteiros, 160. 15 inteiros e 600, que é este daqui. E por fim, que não coube na minha folha, mas vou colocar aqui embaixo, 16 inteiros e 601 milésimos. Pessoal, só voltando neste início aqui, que eu acabei esquecendo de um dos números, né? O 501 eu já coloquei, o 500 eu já coloquei. Então, ficou faltando este daqui, 510. Então, menor, vou colocar aqui embaixo também, 2,510, ok? Então, aqui está colocadinho na ordem crescente. Bom, pessoal, então neste exercício nós vamos observar cada alternativa e interpretar, né? Eu preciso colocar um número maior que 75,8, mas que seja menor que 76. Então, pensem só. Eu vou igualar as casas decimais novamente, como nós já estamos acostumados. Aqui eu tenho 75,8 e aqui eu tenho 76,0, uma casa de cada lado. Eu tenho que escrever um número que está entre esses dois. Um exemplo de número que está entre esses dois é 75,9, certo? Já nessa letra B, ela tá um pouco diferente. Ela tá dizendo assim, menor que 10,3, então 10,3 está desse lado, mas precisa ser maior que 10. Ou seja, tem que estar aqui dentro, ó, tem que ser maior que 10 e menor que 10,3, tá? Mesma coisa, vou colocar uma vírgula aqui
porque tem uma casa depois da vírgula. Então, vou colocar um exemplo aqui, 10,2, tá aqui dentro, certo? Bom, nesse caso, eu preciso que o número seja maior que 79,6 e menor que 79,61, tá? Então, temos esse espaço aqui entre eles. Qual número vai estar dentro desse intervalo? Mesma coisa que eu já havia comentado. Vou igualar as casas decimais. 1, 2, 1, 2, tá? Então, que número que pode estar aqui dentro? Bom, de 60, eu já sei que o próximo que vem é o 61, tá? Então, seria interessante eu colocar mais uma casa decimal ainda, ó, para eu ter mais opções de colocar um número aí dentro. Então, 79 inteiros e 600 milésimos até os 79 inteiros e 610 milésimos. Agora, ficou mais fácil de eu colocar um número, ó. 79 inteiros e um exemplo, 601 milésimos. É um número que está dentro desse intervalo. Na letra D, nós temos que eu preciso de um número menor que 8,6, mas maior que 8,5, tá? Então, eu montei aqui para vocês observarem. Ele tem que ir de 0,5, de 8,5 até 8,6. Então, novamente, vamos aumentar mais uma casa, porque de 5 até 6 já não tem mais opções. Vou aumentar uma casa para ir de 50 até 60, tá? Agora ficou mais fácil. Qual o número que eu tenho como opção? 8,55. É um exemplo de número que está aqui dentro. 8,53, 8,51, 8,59, todos estão nesse intervalo. Mas eu coloquei um exemplo. Olha só, aqui nesse exercício, nós precisamos indicar 3 números que estejam dentro desse intervalo. De 0 até 1 é o 1. Mas quando nós falamos de números racionais, é um pouquinho mais aprofundado estes números, né? Porque dentro de uma unidade a outra, nós temos infinitos números, tá? Então, um exemplo aqui de número que está dentro desse intervalo é 0,16, que no caso 16 centésimos. Vamos ver outro exemplo aqui, 0,004, que representa 4 milésimos, 0,9, que representa 9 décimos, e assim por diante. Vamos colocar 3 de cada um. Na parte de baixo, nós temos de 0 a 0,1. Aqui não foi até uma unidade, tá? Aqui percebam que ele chegou só até 1 décimo, ok? Então, um número que está entre este é um exemplo aqui, ó, 0,01, porque se eu for igualar as casas decimais, duas casas, isso daqui é como se fosse 10 e este é como se fosse 1, né? Outro exemplo, 0,05, tá? Lembra que eu não posso passar do 0,10 centésimos. 0,05, 0,005 e assim por diante. Terminei de colocar aqui uns exemplos, 3 exemplos de cada um, né? Que está dentro de cada intervalo aqui. Quem quiser observar, pause o vídeo que conseguirá acompanhar melhor, ok? Vamos para o próximo. Bom, pessoal, por fim, eu coloquei este resumo aqui para vocês, que quando eu preciso comparar números na representação decimal, a melhor maneira é deixar os números com a mesma quantidade de ordens decimais, tá? Que é aquilo que eu havia comentado. Se eu quero comparar, vou colocar um exemplo aqui, 0,25 e 0,2, o que eu preciso fazer? Colocar o mesmo número de casinhas depois da vírgula. Então, eu sei que o 20 é menor que 25. E sempre lembrando, pessoal, que essa tabela, ela sempre nos acompanha na matemática, tá? Para quem tem mais dificuldade de raciocinar com frações nas ordens decimais,
eu indico utilizar essa tabela que fica bem mais fácil, tá? Aqui nós temos as ordens decimais e o porquê que nós igualamos as casas, porque nós iremos fazer a leitura de décimos, centésimos, milésimos e assim por diante. Ó, aqui até eu coloquei décimos de milésimos, depois vem centésimos de milésimos, milionésimos, décimos de milionésimos, centésimos de milionésimos e reticências, né, pessoal? Porque nós temos uma infinidade aí de opções. Porém, o que nós mais usamos são estes 4 aqui. Os 4 primeiros precisam estar na nossa mente, ok? Bom, pessoal, era isso e até o próximo vídeo.